Este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo. Hoje nós vamos falar sobre Vila Operária. Embora seja um assunto já bastante abordado, né, quando se fala da história de vilas operárias como a Fabril, a Light, as casinhas Vanilinas, hoje nós vamos falar sobre a Vila Operária da Fabril, mas antes falar um pouquinho sobre o conceito de Vila Operária. O que é uma Vila Operária? É comum nós conhecermos a história destas vilas que existem em nossa cidade, mas nós não entendemos o significado, o porquê que uma fábrica, lá atrás, no início do século XX, junto com a sua planta industrial, resolveram também construir uma vila para seus trabalhadores. Vila Operária é um conceito importado que se origina já no final do século XIX, quando ocorre na Europa a Revolução Industrial. Naquele período, as cidades estavam pouco habitadas porque a grande massa de pessoas moravam ainda no campo. Mas com o aparecimento da indústria e da indústria a vapor, grandes contingentes de pessoas foram morar nas cidades para absorver a mão de obra das fábricas. É nesse cenário que começam a surgir as habitações ainda bastante precárias e, no momento seguinte, as fábricas começam então a construir os alojamentos e casas para seus trabalhadores. É comum nós falarmos que Vila Operária era construída em função de dificuldades de transporte, uma vez que nesse período ainda não existiam meios de transporte que pudesse conduzir os trabalhadores para as fábricas. Estudando um pouco mais o assunto, nós percebemos que o sentido das vilas operárias ia muito além da questão de transporte e da necessidade dos trabalhadores de morar próximo às fábricas onde trabalhavam. Numa pesquisa, nós constatamos que o conceito de vila operária está muito mais ligado à necessidade de controle dos trabalhadores do que propriamente de facilitar sua vida para se chegar ao local de trabalho. Então, as vilas operárias representavam, à época, uma solução para o problema habitacional da classe operária, mas, ao mesmo tempo, uma forma de imobilizar os trabalhadores. Eram perfeitamente funcionais estas vilas operárias. O complexo fábrica e vila operária é, ao mesmo tempo, fabril e sociocultural. E por que que o texto defende isso, né? Nós percebemos, por exemplo, que as vilas operárias na Europa, do final do século XIX e até a primeira metade do século XX, é o mesmo modelo importado para todas as partes do mundo. Vilas operárias que possuíam praticamente todas as necessidades que o trabalhador pudesse necessitar, ou seja, próximo ao seu local de trabalho, num local onde era possível fazer suas compras, porque o mercado estava muito próximo. O lazer também era disponibilizado através de uma pequena sala de cinema, um clube, geralmente com algum esporte local, igreja e uma série de outras necessidades do dia a dia que era então disponibilizado a este trabalhador. É exatamente o que nós temos nas vilas operárias aqui de nossa cidade, especialmente da Vila da Fabril. A Vila Fabril, aqui em Cubatão, ela nasce com a construção da fábrica de papel,
ainda no início do século XX, para ser mais preciso, em 1919. A fábrica construída, imediatamente após a construção da planta da fábrica, inicia-se a construção da Vila Operária, que no auge chegou a ter cerca de 200 unidades, 200 casas para os trabalhadores. Casas, inclusive, divididas em níveis de hierarquia funcional. A fábrica, a Companhia Santista de Papel de Cubatão é um modelo exato de como que uma vila operária funcionava. Esse conceito de vila operária está, porém, portanto, muito bem representada em nossa cidade. O texto ainda coloca que as fábricas com vila operária formam um padrão específico de relações de dominação. São fábricas que subordinam diretamente os seus trabalhadores para além da esfera da produção, estabelecendo relações sociais de dominação no interior do modo de produção capitalista e no interior do conjunto de relações entre classe operária e o patronato. De fato, a Vila Operária pertence a um momento do capitalismo que, com o tempo, acabou deixando de ter sentido, uma vez que se desenvolveram diversas outras formas de relações sociais e mesmo também de mobilidade. Hoje as pessoas não têm mais necessidade de morar próximo, junto à fábrica, até por conta da nossa própria realidade. E todas as relações sociais são feitas distantes do próprio convívio com o local onde se trabalha. E isso justifica, inclusive, isso na verdade explica o abandono destas vilas, que começa ainda na década de 60 e se prolonga até os dias de hoje. O modelo de vila operária que nós conhecemos não faz mais sentido no capitalismo moderno. E, portanto, a luta que se trava hoje é pela sua preservação enquanto testemunho histórico de um modelo que já não existe. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito de vila operária e sobre a Vila Operária da Fabril aqui em Cubatão. Até já. Além do canal 11 da NET Claro e das redes sociais, a TV Polo expande ainda mais sua transmissão. Agora estamos também na cidade de São Vicente, pelo canal 11 da operadora Intervel. Acompanhe nossa programação. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando um pouco sobre Vila Operária, o conceito de Vila Operária. Estamos abordando a história das vilas operárias em Cubatão também, como tema do programa. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Fabril e o que significa a Vila Operária, o conceito de Vila Operária no capitalismo da época em que foi criado. O texto que nós estamos lendo afirma o seguinte, que os patrões, como proprietários de todas as casas onde os operários residem, assim como toda a rede de serviços presentes nessas vilas, incluindo clubes, igrejas, comércio, escola, representa ao trabalhador uma ameaça da perda do próprio emprego. A subordinação dos trabalhadores
era um fator gerador de medo, considerando uma greve, por exemplo, onde os trabalhadores pudessem ser ameaçados de demissão, e com a demissão, a perda de todo o seu convívio social, a perda do local onde ele morava, a perda das relações estabelecidas naquela vila. Portanto, a Vila Operária, nesse contexto, era uma maneira de se subordinar os trabalhadores em torno da fábrica, em torno do seu proprietário. Mas falando um pouquinho sobre a nossa Vila Fabril, ou seja, a Companhia Santista de Papel, uma empresa construída no início do século XX, em 1919, como era essa fábrica neste início da história? Muitos de nós convivemos durante muito tempo com a fábrica ainda funcionando. Vale lembrar que a fábrica fechou no ano de 2012 e funcionou mais de 100 anos, portanto. Durante a grande parte da história administrativa da cidade, a cidade foi emancipada em 1949, e o nome, inclusive, da Companhia Santista de Papel explica esse termo santista, porque ela é criada quando Cubatão ainda é um distrito de Santos. Ela foi a terceira fábrica inaugurada em nossa cidade. A primeira foi a Companhia Anilinas e Produtos Químicos do Brasil. Nós tivemos também a fábrica de barbante, a Olaria, né? E a Fabril, a terceira fábrica criada em nossa cidade. Esta fábrica, ela aproveitou muito bem a situação geográfica. Estava muito próxima ao Porto de Santos, havia uma grande quantidade de água, que é essencial na fabricação do papel. Possuía uma área inicial em torno de 2.400 hectares, da raiz da serra, no vale do rio Cubatão, um maquinário importado da Europa, quando inicia então a sua construção, e em 1922, é interessante nós frisarmos que quando começa a fabricação do papel, coincide com um momento importante do Brasil. Em 1922, todos vão lembrar, a Semana de Arte Moderna, um momento em que a produção literária no Brasil era muito grande e demandava, então, a grandes quantidades de fabricação de papel, porque nós estamos num momento da história em que a literatura estava muito fortalecida e o papel, portanto, era de fundamental importância para essa indústria. Em 1919, a empresa construiu a sua própria hidrelétrica na margem direita do rio, situada no extremo oposto do vale. Devido à distância de 14 quilômetros entre a hidrelétrica e a fábrica de papel, foi implantada uma pequena ferrovia que até os dias de hoje guarda ainda alguns vestígios. Utilizavam também uma linha férrea entre a Companhia City de Santos, que passava muito próximo à fábrica. Por essa linha chegava a matéria-prima importada do Porto de Santos e era escoada parte da produção da fábrica. Como eu disse, a Vila Operária chegou a possuir 200 casas até o início da década de 60. Cerca de 75% de seus operários residiam nas casas com suas famílias. Em 1932, a fábrica foi vendida para outra empresa e tornando-se, em 1937, a maior empresa de maior capital do estado de São Paulo. E a quarta em número de empregados,
chegou a ter 266 trabalhadores. Sobre a Companhia Santista de Papel, sobre a fábrica de papel, é importante nós destacarmos que hoje enfrenta-se um problema muito grande para se preservar o que ainda restou da vila. Há um processo de tombamento histórico iniciado no ano de 2005, mas que não foi concluído em função de toda a complexidade que se tem num processo de tombamento de uma vila inteira. Hoje há um novo entendimento com relação ao que deverá ser preservado. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, o CONDEPAC, estuda um modelo para que seja viabilizado a restauração, se não de todas as unidades, pelo menos de uma parcela que seja possível se conhecer a história da vila. A capela e algumas unidades habitacionais ainda estão em estado razoável de preservação. A maioria já ruiu ou ficou inviável a sua reconstrução. Mas a preservação desta história se faz de grande importância, porque é uma parte da história da industrialização brasileira e é uma parte da história da indústria mundial. Vilas operárias é algo que hoje não se encontra em qualquer lugar. A maioria das vilas operárias, seja no Brasil ou no mundo, foram destruídas, foi destruída. E isso deixa para nós cubatenses uma responsabilidade muito grande, se preservar um pouco dessa história. E não somente da história da Vila da Fabril, mas também da história da Vila da Light, que ainda possui um nível de preservação bem melhor, né? As casinhas do Parque Anilinas, que também são remanescentes de uma vila operária da antiga fábrica Anilinas, estão preservadas. São retratos de um tempo de nossa história que precisa ser preservado. O tombamento histórico tem por objetivo assegurar a sua preservação e assegurar também que haja obras que não descaracterize ou que mude as feições, a volumetria desses imóveis. Portanto, essa história precisa então ser conhecida por todos e assim todos nós possamos valorizar o que nos resta ainda de evidências dessa história. Por hoje é só, e no próximo programa traremos um pouquinho mais sobre a história da Vila Operária, agora da Light. Vamos falar um pouquinho desta vila que ainda tem as suas casas em bom estado de conservação, se não todas, mas a maioria dos imóveis. E vamos falar um pouquinho então dessa história. Até mais.